Gente, antes de eu falar de um assunto que eu quero tratar aqui, não tem tanto a ver assim, mas eu vou aproveitar esse vídeo, que eu não queria fazer um vídeo só pra falar disso, né? Mas é que eu vi um filme muito legal, muito bom, filme premiado, se não me engano ganhou o Oscar, tá? Eu vi na HBO Max, mas você vai achar fácil. O nome do filme é Green Book, Green Book. E inclusive o protagonista, história é real, tá? Baseado em história real. O protagonista ali é um. Tem dois protagonistas, né? Um deles é um. Representa um cara que existiu mesmo, um pianista, né? De jazz, blues, eu não manjo de música, né? Mas o curioso é que o nome dele é Shirley. O nome do cara é Shirley. Eu até mandei pra irmã Shirley na época, ela lembra, não sei se ela assistiu já. Mas, cara, foi um dos melhores filmes que eu já vi nos últimos tempos. Fácil, fácil, fácil. O filme é muito gostoso de assistir, cara. Muito, muito bom. Muito agradável. Ele. Não vou fazer. Geralmente eu faço o resumo inteiro do filme aqui, né? Esse eu não vou fazer, não. É um drama, assim, muito bom, história real, bom demais. Mas é só pra você ter uma noção do que se trata, uma época antiga nos Estados Unidos, que ainda existia apartheid, né? Existia racismo, muito racismo. Não é bem apartheid, né? Mas existia um racismo, assim. Tinha lugar, por exemplo, que o negro não podia entrar pra comer. E aí tinha esse músico famoso, né? Que ele contratou um motorista branco, que é um italiano, grandão, assim, branco. E aí vamos dizer assim, a delícia do filme, né? O que é bom no filme é que você vê um cara branco, italiano, que não é racista, mas apesar de conviver numa sociedade racista, mas numa parte do país lá que é menos racista do que outra, né? Acho que o sul é mais racista, algo assim. E o patrão dele, o pianista lá negro, faz questão de viajar, fazer turnê para os lugares mais racistas da América do Norte, né? E aí você vê ali momentos lindos, assim, dos dois se conhecendo, se dando bem, e o motorista dele branco. Tem uma hora que o motorista dá uma bronca nele, que ele tá sendo mais racista que o branco. Enfim, é bom demais, cara. Esse filme é muito bom. E esse filme me fez lembrar de um outro, que é antigo já, que é menos bom, tá? Mas ainda assim é muito bom, que é Três Anúncios para um Crime. O filme foi premiado também, acho que ganhou até Oscar no ano que lançou. Que eu não vou contar muito sobre o filme, mas o que tem de mais legal nesse filme, Três Anúncios para um Crime, é que tem uma um personagem ali que ele é feito para você odiar ele, detestar, ter nojo, uma figura desprezível, você odeia o cara. E eles fazem todo um processo alquímico a ponto de ir transformando ali a personalidade, as catarses, as reciclagens, a ponto de você se simpatizar com o cara, sabe? Quase, assim, não vou entrar em detalhes para não estragar teu prazer. Mas é muito gostoso essa ideia de mudar a perspectiva, né? Mostrar recuperação, reciclagem. Três anúncios para um crime, um dos melhores filmes que eu já vi também. Fácil, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. É, eu falei desses. Lutas por direitos civis, né? Eu não sei se era esse o título que eu ia usar aqui, mas nós estamos falando de lutas por direitos civis, né? Já foi 3 minutos só falando de filme aí. E tem a ver, vamos embora. Luta por direitos civis, vai ser esse o título. Porque tem a ver um pouco sim, tá? Tem esse aí, Green Book, a história do pianista negro ali, tem a ver. Três anúncios para um crime, tem a ver. Porque é a história de uma mãe que a filha foi morta e ela quer fazer justiça pela morte da filha. E aí tem a notícia que eu postei no site esses dias, o assassino de Gandhi, né? Tá rolando uma polêmica em cima do assassino do Gandhi, que é o seguinte: o Gandhi é considerado o pai da Índia, né? Ele é respeitado no mundo inteiro, em vida ele já era e até hoje ele é. Só que tem um partido que de extrema direita, né? Eu fiz a matéria esses dias no site sobre isso. É difícil até de entender a matéria, por isso que vale a pena comentar aqui. Tem um partido lá de extrema direita na Índia. Eu nem sei bem se é extrema direita mesmo, tá? Mas é extremo, alguma coisa extrema que eles estão tipo assim, eles reivindicam, tá? A morte do Gandhi. Eles são contra o Gandhi, né? E uma minoria lá, eles reivindicam. Então, peraí, recebi uma mensagem aqui. Então eles estão ali reivindicando, né? Como se fosse uma coisa boa, né? Terem matado o Gandhi. E aí tá rolando toda uma polêmica, porque eles estão dizendo que o cara que matou o Gandhi era ou não desse partido, não, como é que é, né? E aí levantou de novo essa discussão se o cara que matou o Gandhi afinal é desse partido, que tá em pé até hoje disputando eleições lá. E tá rolando um debate bem curioso, bem intrigante lá na política indiana, tá? E aí ainda falando em política, tá? Direitos civis, né? Tô falando aqui de filmes de direitos civis,
Eu já falei dois, né? Eu adoro esse assunto de direitos civis, gosto muito. Tem mais dois aqui que são absolutamente obrigatórios, cara. Estão na minha lista de filmes favoritos da minha vida. É Chicago 7, Os Sete de Chicago, que tem o Sacha Baron Cohen, o Borá, no filme, tá? Ele é um dos protagonistas. E Judas e o Messias Negro, que eu fiz um vídeo recentemente, falei muito sobre esse filme. Ele é no mesmo universo do Chicago 7. É a mesma parada. Tudo história real, tá? Com exceção dos três anúncios para um crime. Esse eu acho que é ficção, acho. Mas os outros são todos história real, tá? Muito interessante. Mas, e aqui ainda falando de direitos civis, eu consegui dar uma enrolada boa. Tem um caso curioso que eu estava vendo recentemente, tá? Bom, primeiramente eu quero falar daquele documentário que foi premiado, né? Democracia em Vertigem, né? Que é curioso, a Sheila comentou no grupo esses dias sobre esse documentário e eu puxei ali na memória. Realmente, ele foi premiado, acho que ganhou o Oscar, se não me engano, melhor documentário. E eu puxei ali na memória por que é tão interessante, foi ler a sinopse, né? E aí eu vi ali que a protagonista ali que conduz o documentário, a Petra, né? Ela tem a mesma idade da democracia brasileira. E aí de cara ela já fala isso no trailer do documentário e já faz você pensar, caramba, o documentário, enfim, a democracia no Brasil é frágil. É uma coisa realmente muito frágil. Tem a mesma idade que a menina novinha, tá ligado? Então, uma coisa que já te assusta de cara. E aí tem outras coisas. Esse documentário Democracia em Vertigem, ele faz justiça ter sido premiado, porque ele é um docudrama. É o meu gênero favorito. Um documentário dramático, né? Como se fosse um filme. E ele é visceral, sabe? Tem a história da mãe dela, que foi uma lutadora, vamos dizer assim, uma lutadora pelos direitos civis, e ela sempre foi fanática pela Dilma Rousseff, né? Muito fã da Dilma, por ser mulher, por ter sido a primeira presidente do Brasil, e também pela causa que representa. Tem uma coisa que eu não sabia sobre o Partido dos Trabalhadores no Brasil, tá? E que eu fiquei um pouco impressionado de ouvir recentemente. Porque assim, eu falando assim parece que eu sou um petista, né? Mas a verdade é que o PT tem história, mano. Os outros partidos não têm. Essa é a verdade. Eu tô falando aqui de história de direitos civis, né? Evitando puxar tanta sardinha pra qualquer lado aí. Mas eu vi isso no Galãs Feios lá, né? Os caras reclamando que só se fala em Lula, só se fala em Lula. Mano, há 20 anos que só se fala em Lula, tá ligado? Então ele fez parte ali do processo de democratização no Brasil, né? Esse PT aí, esse negócio. Então, vou tomar um chá aqui rapidão. Aí tem o fato de que a mãe da menina, a Petra, que conduziu o documentário, ela encontra com a Dilma, é meio que um reality show. E aí as emoções ali são verdadeiras, o bagulho é visceral. Enfim, esse documentário é muito bonito, eu recomendo muito, tá? Democracia em Vertigem. E aí, por último agora, eu demorei uma semana para conseguir assistir inteiro, mas foi por falta de organização mesmo, porque é bem interessante, tá? Eu assisti na Netflix um documentário chamado O Processo, que foi indicação do Reinaldo Azevedo, tá? E é curioso que fica claro ali, é que tem outra coisa que eu tenho que falar que conecta com tudo isso, tá? Mas o Reinaldo Azevedo, por caso de que alguém não saiba, ele foi o cara que criou o termo petralha, tá? Ele batia muito no PT, ele era um dos caras que mais batia no PT no Brasil. E hoje todo mundo fala que ele é petista. Até quero ver ele falar que não é, tá ligado? Ele é mais petista que, sei lá, ele é muito. Ele entrevistou o Lula e chamou de presidente. E. Porra, ele. Tudo indica que ele é petista. Mas ele não fala assim, eu sou petista. Ele não fala, mas tudo indica que ele é. E uma das coisas que ele insiste muito, que é muito interessante, tem um outro documentário dele que eu quero ver. Manda pra mim no privado, Fred, se você estiver ouvindo, manda pra mim A Testemunha do Putin, por favor. Eu tenho que ver esse documentário. Quem sabe eu faço um vídeo aqui depois. Foi o Reinaldo que indicou também. Por que eu sigo as indicações do Reinaldo? Apesar que ele fala muita abobrinha. Eu já falei que eu sou fã dele aqui. Mas apesar que ele fala muita abobrinha também, falta rebolar na frente da câmera. Mas eu gosto dele porque ele é um cara que segue a letra da lei. E eu acho isso interessante. Tem hora que enche o saco, mas é interessante até certo ponto. E uma das coisas curiosas é que ele provoca todo mundo que acusa o PT de achar as provas na sentença que condenou o Lula. Que não existe. Eu queria muito que o Nando Moura mostrasse. Cadê Nando Moura? Porque ele fala com o peito cheio, né? O Moro, podiam mostrar, né? Cadê? Não existem as provas condenatórias contra o Lula. É uma bizarrice. E aí tem esse documentário, O Processo, indicação do Reinaldo Azevedo, eu peguei pra ver, né? Demorei vários dias pra ver. Mas tem algumas coisas ali que me chamou muita atenção nesse documentário.
Uma delas, eu tenho anotado isso? Será, mano? Não sei se eu tenho anotado. Nem precisa, eu tenho tudo de memória aqui. Boa, eu vou de memória mesmo. Foda-se, vamos de memória. Que eu nem sei se eu anotei, eu não sei onde tá. Acontece o seguinte. Eu não anotei não, tá nos grupos. Eu comentei no grupo, mas deixa lá. Valeu, Fred, já mandou aqui. Eu vou assistir depois. As Testemunhas de Putin. O Fred mandou aqui, eu vou assistir. Fica ligado aí, eu posso fazer um vídeo outro dia. Então acontece o seguinte. Tem aquela tal de Janaína Pascoal, né? Que faltou, subiu e rebolou em cima da mesa lá, rodou uma camiseta lá. E comemorando. Ela foi uma das pivôs do processo contra Dilma Rousseff em 2016, que terminou no impeachment, né? E tem uma cena ali que é os bastidores do impeachment, né? Esse documentário, o processo. E é curioso, cara, que o bagulho é cru. Mostra os caras conversando, criando estratégia. É muitíssimo interessante, tá? E aí você assistindo agora em 2022, é mais interessante ainda. O documentário acho que é 2018, tá? E aí tem uma hora que o advogado de defesa da Dilma, ele profetiza um negócio ali, naquela época. 2016 aconteceu isso, hein? Ele tá ali. Essa Janaína Pascoal, ela fica mudando o. Pra quem tá ali na. Até em 2016, assistindo o processo do impeachment, eu achava que a Janaína Pascoal era uma pessoa boa. Eu achei. Falei, nossa, finalmente alguém lutando por uma causa justa. Eu achei isso, tá? Aí você pega agora. E podia ter isso no documentário, mano. Faltou isso. Faltou só isso no documentário. Podia ter no finalzinho, assim, escrito no final. E o juiz Sérgio Moro, pelo menos, hein? Pelo menos. O juiz Sérgio Moro se tornou ministro do governo Bolsonaro. Só isso. Agora quer ficar melhor ainda, chave de ouro? Ministro Sérgio Moro se candidata a presidente da República. Nossa, chave de ouro. O documentário ia destruir, né? Mas não tem porque ele é antigo. Então o Bolsonaro não tinha sido nem eleito ainda, né? Talvez estava em campanha ali já, provavelmente, né? Ninguém sabia que o Sérgio Moro ia ser ministro e que depois seria candidato a presidente. E o pior, agora tem gente que sabe e ainda apoia a eleição do Sérgio Moro, né? O próprio topeira do Nando Moura. Inclusive, muito bem lembrado, o Nando Moura está em alta no Twitter hoje. Acabei de mostrar para os irmãos. Porque tá vazando lá uns escândalos. Tá ficando cada vez mais inexplicável a situação do Sérgio Moro com Álvares e Marçal. E aí virou meme agora, tava no Twitter lá, que o Nando Moro, né? Nando Moro, em 2020, soltou um tweet metendo pau no Michel Temer, falando mal do Michel Temer, né? Porque o Michel Temer se juntou com o Bolsonaro, na época, o 7 de setembro, que o Bolsonaro tentou dar o golpe. Apareceu o Michel Temer, comeu a mente ali do Bolsonaro e pai mudou a história, né? E aí o Nando Moro, fez um tweetinho metendo pau no Michel Temer. Aí agora, 2022, o Moro chamou o Michel Temer lá pra se aliar. Vamos unir o Centrão contra o Lula e Bolsonaro. E o Nando Moura, silêncio sepulcral. Não fala um A. Nem o Nando Moura, nem a NBL. E aí o Twitter cai matando em cima do Nando Moro, né? Mas enfim, aí voltando lá, volta a fita. Lá, a Janaína Pascoal lá, ela interrompe a sessão, fala uns negócios particular, fica só enrolando lá. Triste, né? Pra quem você olha agora é como voltar no passado, você tem outra perspectiva, né? Mas aí o que acontece? O advogado de defesa profetiza, fala: você não me admiraria, não me espantaria se você se candidatasse a deputada. Ele fala isso, cara. Ele profetiza. Hoje ela é eleita deputada. Olha que brisa. É por isso que eu falo. Pra ficar melhor, ele tinha que ter falado. E o Moro vai ser ministro da Justiça. E depois vai se candidatar a presidente. Se ele falasse isso, ele ia ser mais famoso que a Baba Vanga, né? Ele ia ser mais evidente que a Baba Vanga. Então essa é uma das coisas que me chamou muita atenção, tá? No processo. E agora vem outra coisa muito interessante. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, com esse caso do Monark aí, esse contraste que o governo Bolsonaro faz com o PT, colocou em ascensão, também ajudou provavelmente a colocar em ascensão, devido ao estouro do caso Monark, a figura política do partido Causa Operária, né? O PCO, foi onde eu conheci os caras. E eu fiquei muito impressionado realmente com esse Rui Pimenta, que eu falo sem medo de errar. O Rui Pimenta, ele é o Hélio Couto da política, mano. O cara tem muito conhecimento. Ah, mas fala umas bobagens. Fala, o Hélio Couto também fala bobagem. Mas o Hélio Couto é o Hélio Couto, caralho. Não deixou de ser o Hélio Couto. Ele é um gênio, um cara brilhante. Depois do Hélio Couto não tem ninguém no teatro. Pra ter a sabedoria que ele tem, o conhecimento. No teatro, né? Porque o Messias tá aqui, não tá no teatro. E aí você tem o Rui Pimenta. O Rui Pimenta é foda pra caramba. Eu tiro meu chapéu pro Rui Pimenta. Ele é foda. Ele põe. Eu sempre fui fã do Reinaldo Azevedo. Ele faz o Reinaldo Azevedo virar um moleque. Tá ligado? É bizarro. Enfim, o Rui Pimenta disse uma coisa muito interessante, tá?
Que em 2016, quando houve ele chama de golpe, 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 né? E tudo indica que é golpe mesmo, fica cada vez mais claro. Que em 2016 o PT. e- isso é óbvio, tá? Pra muita gente, isso é óbvio. Mas eu vou falar porque pra algumas pessoas pode ser novidade. O PT deixou acontecer do jeito que for, do jeito que foi, tá? Tanto pelo fato do Lula ser preso, por exemplo. O Lula recebeu propostas de anistia em outros países. Ele não quis, ele quis ser um Marte, tá? Mas para além disso, quando chegou o final do processo do impeachment, se o PT quisesse, de acordo com a informação que não é qualquer coisa, tá? Os caras são líder do PCO, que é um partido grande ali na sub, vamos dizer, nas ramificações do PT, né? Que por um lado mostra também, em 2015, 2016, quando tava todo mundo homogêneo, né? Homogêneo. O Brasil inteiro metendo pau no PT, até eu falava mal do PT. Que o PT tinha aparelhado o Estado, né? Era um fato. O que eu vou dizer agora com prova, é um fato. Que o Rui Pimenta diz que se o PT quisesse, ele conseguiria ter colocado 6 milhões de pessoas na rua. Isso fácil, fácil, fácil. Na hipótese mais ridícula, pior delas. Eles teriam colocado 6 milhões. Porque se pegasse uma fração, menos da metade, que seja do PCO, do MST, da CUT, das centrais sindicais, de tudo que eles tinham, dava 6 milhões, no mínimo. Então eles teriam conseguido invadir o Congresso e acabar com a sessão. Aquilo que o Bolsonaro não passou nem perto de fazer no 7 de setembro com os caminhoneiros lá. Conseguimos! Fizemos parte! Derrubamos os 11, lembra? Conseguimos estado de sítio, aquela palhaçada lá. O PT teria de fato feito isso, se eles quisessem. Eles não quiseram. Isso é muito curioso de parar pra pensar, mano. Foi feita uma escolha pelo martirismo. Não quem vai dizer, né? Alguns podem dizer estratégia política, né? Mas você vê a Dilma falando ali nesse documentário O Processo, você vê que ela tá muito serena. Tem uma cena que é até do trailer que chama atenção. Ela diz que a mídia, metade falava que ela tá histérica, tomando remédio, chorando sem parar, e a outra metade falava o oposto, que ela é fria e calculista, que não se sensibiliza com nada. Então, eles foram atropelando tudo, sabe? Foram atropelando, passando por cima de todo o processo do rito, né? Na verdade, assim, eles foram acelerando o rito pra fazer de conta que tava fazendo o processo direito, mas estava só cumprindo o rito pra acabar logo do jeito que eles queriam. Era sim um golpe, era um golpe. Que poderia ter sido evitado pelo PT. Eles tinham a ferramenta. E o Rui Pimenta disse que deveria. Se fosse ele no lugar do Lula, faria. Inclusive o PCO tem muitas críticas contra o PT e contra o Lula. Inclusive, eu vou falar isso, eu vou jogar aí, porque eu não vou entrar em detalhe, porque eu nem sei tantos detalhes. Mas olha que bizarrice que é esse PCO, mano. Eles são contra o Boulos. Eles dizem que o Boulos é patrocinado pela CIA. E que o partido do PSOL é contra o PT. É um inimigo. E recentemente tá tendo mó tititi dentro das esquerdas. Que tem alguns partidos lá, incluindo o PSOL, que é patrocinado, segundo ele, por CIA, por Internacional, que o intuito deles é acabar com o PT de dentro pra fora, né? Tinha outra coisa que eu queria lembrar pra falar também. Será que tinha a ver com o Boulos? Com o PSOL? Ah, sim, eu vi uma coisa bizarra no canal do PCO lá assistindo. Eles estavam lendo um superchat e a pessoa escreveu assim: Cristo está vivo. Tipo assim, Cristo vive, Cristo vive. Deve ter uma galerinha nossa por ali rodeando, hein? Aliás, cuidado, hein, pessoal. Alguém me chamou? Alguém me chamou? Não? Achei que alguém tinha me chamado ali fora. Acho que não. Enfim, toma cuidado, tá? Os caras são perigosos. Eles são malucos, tá? Eles falam dar tiro nos outros. Eles são uns caras esquisitos, tá? Por isso que eu tô dizendo, eles são bizarros. Eles têm ali uma certa coerência em alguns assuntos. A riqueza de cultura política. Na verdade, o PCO é o seguinte. Acho que vem bem a calhar falar de PCO em um vídeo sobre direitos civis. Porque é meio que a cara deles ali. O PCO, eles dizem, e eu acredito que seja mesmo, o único partido brasileiro que realmente estudou o marxismo, tá entendendo? O único que fez o dever de casa, que leu os livros, de fato. E eles são, até eu tive que corrigir um amigo meu, que não sabia. A maioria das pessoas pensa uma coisa deles, mas não é bem assim. Eles acham que eles são stalinistas, né? Stalinista, né? Que apoia Stalin. Tá completamente errado. Eles odeiam o Stalin. Eles não perdem uma chance de bater no Stalin, tá entendendo? Eles são contra o Stalin. Mas eles são trotskistas e marxistas, tá? E aí tem outra coisa curiosa, mano. Existiu um documentário. Ô, Fred, fica ligado aí que eu não consegui achar também, se você conseguir. Existiu um documentário que deu muita repercussão na Netflix com a história do Trotsky.
tá? E eu pesquisei pra ver, mano, e tinha várias notícias falando que o documentário era ruim, tá? Que ele era tendencioso e fraudulento. Só que aí tem um detalhe, ele foi excluído da Netflix. Ele não existe mais. Eu fiquei de cara, eu falei, caramba, será que era... Porque com essa mídia do jeito que é, né? Quando eles falam que é mentira, deve ser verdade. E quando eles falam que é verdade, deve ser mentira, né? Você pensa o contrário, né? Eu fiquei sem saber, eu não consegui assistir o documentário, tá? E pra quem quiser, eu não vi, por enquanto, não sei se vou ver, francamente. Não é tanto assim do meu interesse. Pra quem quiser, tem um documentário na Amazon Prime Video sobre o Karl Marx, tá? Eu não vi ainda. E para completar a história, já que eu falei do PCO, eles são leninista, fanático. Para eles, Lenin é o Messias, tá? Para eles, Lenin é o cara. É Deus na Terra, né? Que já tá morto. Então é isso aí. O PCO é bizarro demais, mas é curioso, é intrigante, né? Mas é bizarro que chega a dar medo. Então toma cuidado, toma cuidado. Falar com esses caras aí que são meio esquisitos. Mas eles têm uma participação curiosa. Eles são ninguém no Brasil, ninguém mesmo, nem uma figura pública brasileira tem a moral de falar o que o Rui Pimenta tá falando, sem ser cancelado. Ele tá sendo cancelado, mas perto do que o Monark foi, não é nada. E sem perder canal. Nós, da Escola de Lúcia, perdemos canal por muito menos do que eles estão falando, tá? Eu não posso divulgar, eu não posso falar o que é. Se tiver curioso, vai lá e assiste. Mas eu não posso divulgar, não posso falar o que é. Eu fiz os cortes dos vídeos, inclusive mandei pra eles. Falei, quer postar? Posta aí, ó. Mas eu quero ficar anônimo. Posta aí. Porque não dá, mano. Se eu postar, eu perco meu canal. Eu acho que eles só não perdem o canal porque eles são um partido político. E o partido político tem um poder esquisito na internet. Eu lembro um caso que o Diogo Rox, um idiota lá, amigo do Nando Moura lá, da extrema-direita, sei lá, fez um vídeo falando mal do Boulos. E o Boulos arrumou um jeito na justiça de fazer ele apagar o vídeo e de colocar um vídeo do próprio Boulos se defendendo no canal dele. Olha que bizarrice. O Boulos invadiu o canal do cara. Eles brincam que o Boulos invade os terrenos, né? O Boulos invadiu o canal do cara, mano. Olha o que se consegue, hein? Com aparato jurídico e com política institucionalizada. É interessante ou não é, hein? Muito interessante, se usado para o bem, né? Pela coerência, pela verdade, né? Mas tá bom, eu falei aí bastante de direitos civis, falei de política, botei em dia vários assuntos aí que eu tenho estudado e quase não tenho conversado com ninguém. Espero que não me cause nenhum problema. Eu tô fazendo umas apostas altas aí ultimamente, né? Mas chega também, acho que vamos falar de umas bobagens agora. Vamos encerrar isso aqui, falar de série, falar de filme. Fiquem com Deus aí, luz pra nós. Eu tô na Twitch, @constantino Rogério 2.